A natureza humana é determinada por ações e reações, né, materiais e espirituais. Esses dois aspectos da nossa natureza humana não podem ser analisados, interpretados separados ou separadamente. E, infelizmente, é o que acontece por muitos espíritas que querem ver tudo pela visão espiritual, ou pelos materialistas que querem ver tudo por uma visão corporal e física. Hoje, não só a física quântica, como a medicina, nós temos visto aí, ouvido, né, notícias que universidades, médicos, hospitais têm aderido às orações, às preces, à busca da espiritualidade. Mas, como eu disse de início, essas reações, essas ações espirituais e materiais é um conjunto inseparável que vivemos no dia a dia, todos os dias de nossas vidas. O que acontece é que, para que o espírito possa se manifestar, ele tem um instrumento que nós vamos chamar aqui com simplicidade para que todos nós possamos entender, uma linguagem mais fácil, mais acessível, de alma. E a alma, ela é a manifestação do espírito para com o nosso corpo. Então, falando de espírito, da parte espiritual, nós temos a alma. Não vamos falar aqui em perispírito hoje, vamos falar da alma. Temos a alma. E na alma, ela precisa de um campo para se manifestar. Esse campo, esse filtro que a alma precisa para se manifestar no corpo, todos nós aqui, vocês que estão aí na internet, todos nós possuímos. E para entender esse campo, né, esse filtro, nós temos que recorrer à Gênese, a obra espírita, no capítulo 3, onde se intitula O Bem e o Mal, a partir do item 18 em diante, Allan Kardec vem fazendo com a espiritualidade, pode-se dizer um resumo muito rico da questão do instinto e da questão da paixão. Porque esse filtro foi chamado por muito tempo, no grego, de psique, persona, self, entre os grandes psicólogos da história. E no Livro dos Espíritos dá para perceber esse filtro, principalmente nesse capítulo da Gênese, do Bem e o Mal, no capítulo 3, do item 18 em diante. E nesse item 18 tem um conhecimento lá que é fantástico, porque nos fala que a diferença entre a paixão, não a paixão dos apaixonados, a diferença entre a paixão, esse filtro que a alma precisa para se manifestar na gente, e o instinto, é que a paixão, ela tem individualidade. E o instinto, ele está mais ligado à preservação da vida. E o instinto é um tipo de inteligência que, quando nós deixamos a terra, até deixarmos um dia a terra, essa paixão, esse instinto, ele vai progredindo, como tem progredido muito, desde que nós éramos mais animalescos até agora. Nós éramos muito mais bárbaros, desde a época dos bárbaros até agora. Então veja que nós estamos buscando esse equilíbrio entre o espírito, que se representa pela alma, e o corpo, que tem esse filtro que nos diferencia. Nesse capítulo também fala que esse filtro é muito diferente. Depois, para você compreender essa palavra paixão, que tem sido usado no francês, no original do Livro dos Espíritos, é preciso separar paixão como vício e a paixão desse capítulo, como também na questão 907 do Livro dos Espíritos e na questão 908. Trata também dessa paixão que nós nominamos no nosso trabalho, para ficar mais fácil, de princípio elementar natural. Todos nós temos. E aí, todos nós temos um princípio elementar natural aqui, uma paixão que nos difere, que desde o zigoto, quando nós reencarnamos, dali em diante, ele vai crescendo justaposto às nossas células, aos nossos órgãos,
E nesse capítulo da Gênese, é muito interessante que Allan Kardec, ele nos explica que a espiritualidade diz que a paixão está mais ligada ao organismo do que o próprio instinto. É como se o instinto, todo mundo já viu falar aqui do sistema nervoso central, né? Que faz todo o nosso trabalho sem precisar que a gente pense para fazer digestão. Você não pensa, agora eu quero que faça digestão. Não. Simplesmente você está andando, caminhando, vai dormir. De qualquer jeito, a digestão vai ser feita, mal ou boa. Boa ou ruim. Não é verdade? Dependendo do que nós comemos. Tem gente que come ali uma buchada de bode, né? Tem gente que vai comer um Eisbein, tem gente que vai comer ali um chucrute, né? E não pode, e acaba. E aí onde eu quero chegar? Porque a questão do que entra pela boca vai também fazer mal. Então, o espírito, através da alma, através desse princípio elementar natural e através do instinto, ele precisa que a gente mantenha esse corpo, esse invólucro bem, para que o espírito possa se manifestar. Imagine você que uma alma que vai para um filtro, agora eu vou falar de outros filtros, e das sedes. Quer dizer que o nosso corpo físico, ele tem sedes determinadas e circunscritas, ou seja, cada um aqui vai ter uma sede determinada e circunscrita. Como é o nome do nosso amigo aqui? Álvaro. O Álvaro tem uma sede, o Marcelo está aqui também tem outra sede. E o Agostinho tem outra sede. Então os três são sedes da alma. Mas cada um tem uma sede no organismo. Quem fala isso é a questão 146 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, na questão 146 e 146A, ele pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Olha, determinada e circunscrita. A resposta é não. Porém, nos grandes gênios, naqueles que pensam muito, ela está localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, têm como objetivo a humanidade, os outros, está localizada no coração. E aí na questão 146A, Allan Kardec pergunta: o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é: por ser aí uma parte do organismo que está o centro de todas as sensações, de toda a energia, ou seja, de força. E essa região aqui que nós temos, né, que a suprarrenais, a adrenalina, o intestino, agora que tem não sei quantos milhões de neurônios no intestino que se descobriram, né? Fora o coração, que tem a coerência cardíaca, milhões de neurônios também, que são os neurotídeos do coração. E a cabeça, que também tem um monte de neurônios também, né? Veja bem, então cada um de nós aqui estamos localizados no corpo físico, não só segundo o Livro dos Espíritos, mas dá para perceber isso em casa. Quem aqui é ou tem em casa uma pessoa que é bastante ventral, bastante ativa? Levanta a mão quem tem uma pessoa em casa. Eu tenho uma pessoa em casa. E também quem pode levantar a mão, ativo, que tem que fazer, tem que correr, tem que terminar. Então, todos nós temos alguém assim. A alma está localizada ali. Aí tem gente que não entende. Meu Deus, a minha alma está aqui, é? Ai, meu Deus, agarrada no intestino. Não, criatura, não. Dr. Paul MacLean, um grande neurocientista, ele fez um trabalho nos anos 70, começou nos anos 60, anos 70, anos 80, foi uma coqueluche grande. Hoje tem muita gente que usa as terminologias do Dr. Paul MacLean para assustar pessoas na internet e dizer que os seres reptilianos estão aí. Não. Dr. Paul MacLean, ele dividiu o cérebro em 3 camadas, como se tivéssemos 3 cérebros a partir de uma evolução. Então, o primeiro cérebro ele chamou de réptil ou reptiliano, que é a primeira camada, que ela é muito instintiva, ela está muito ligada ao tálamo, ligado a essa questão das suprarrenais, né, ligado muito à amígdala cerebral também. E depois ele determinou que nós tínhamos um cérebro límbico, que todo mundo sabe hoje. Depois do Dr. Paul MacLean, todo mundo percebeu, mesmo depois de papéis, do sistema de papéis, de Broca, do grande psicólogo William James, né, que fizeram a questão do sistema, esse sistema límbico, que hoje as pessoas, os cientistas, os médicos, a medicina ainda trabalham em cima desses sistemas. Nós temos o seguinte: esse sistema límbico que nós temos aqui no cérebro está ligado ao coração. Esse sistema que eu falei reptiliano está ligado, é um cérebro que está ligado aqui. As pessoas têm que fazer alguma coisa. E depois temos aquele cérebro chamado neocórtex cerebral, que está ligado ao hipocampo, ao conhecimento. São pessoas que o tempo todo estão raciocinando, demoram para dar resposta, tem que pensar, né? Alguns têm raciocínio rápido.
nossos filhos, parentes, nós vamos ter pessoas que a alma habita no coração. Quem é que conhece pessoas emocional que vive para ajudar os outros, ou sentem mágoa, ou sente mais coisa emocional? Quem conhece alguém na família? Eu tenho uma filha assim. Não é? Levanta a mão, eu não vi você levantar a mão. Ah, agora sim. Ó. Isso. Muito bem. Porque, como diz a questão 146 do Livro dos Espíritos, está localizada onde? No coração. E depois nós temos ali a alma naquelas pessoas que pensam muito, aquelas pessoas que gostam de conhecimento, de conteúdo, se aproximam de pessoas que tiver conteúdo, gostam, só tem interesse, só presta atenção no que interessa, são pessoas que gostam de se isolar, gostam também de ficar buscando conhecimento. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço também, tenho filhos assim também. Então são diferentes e nós queremos passar as mesmas coisas, porque o organismo também vai ser diferente. Quando eu estudei há muitos anos atrás essa parte da Gênese, do capítulo, inclusive o capítulo 3 todo, né? Porque o capítulo 3, o bem e o mal, se você estudar ele todo, você vai perceber que Allan Kardec, assim como ele já fez no Livro dos Espíritos, primeiro, que foi da questão 71 até a questão 79 de O Livro dos Espíritos, onde existe um embate entre Allan Kardec, o grande codificador, e a espiritualidade, na questão da razão e da inteligência e o instinto. E no resumo de tudo, já no final do grande embate, chega Allan Kardec a se convencer que o instinto, a espiritualidade, diz para Allan Kardec, muitas vezes o instinto, ele nos salva e a razão pode nos colocar em grandes males.